Então, para iniciar esse vídeo, primeiro eu vou explicar aqui sobre o corpinho da boneca. Vocês estão vendo aqui um corpinho de boneca no estilo Tilda, já com as perninhas costuradas aqui no corpinho, tá? E o corpinho já representa a roupinha da boneca. Aqui tem os bracinhos e eu tô usando esse molde aqui. Quem me acompanha no canal, que conhece meu trabalho há mais tempo, sabe que eu desenvolvi esse molde para chegar nesse resultado de Tilda. Aqui eu vou trabalhar nessa aula de forma que a gente fique com um corpinho igual esse aqui, com as pernas embutidas, os bracinhos, e vou aproveitar para usar restos de faixinhas de tecido de algodão de pele, tá? Mas se você não tem e quer começar a fazer a sua boneca, você pode comprar um algodão cru americano, que é aquele mais macio. Compra um pedacinho, né, bem pequenininho, o menor que você puder comprar aí, tipo 20 centímetros, eu acho que é a menor metragem que se vende na largura. Você pode comprar para fazer as partes da mãozinha, pezinho, cabecinha, tá bom? Então eu vou aproveitar essas faixinhas, porque eu não quero ficar sem aproveitar esse tecido de pele, tá? E também vou aproveitar uma manga de camisa e partes de uma camisa que não me servia mais e eu queria fazer alguma coisa legal, então eu vou fazer a boneca. Se você acha que, eu não tenho como fazer e não tenho tecido e tal, de repente você, juntando algumas coisas, você vai conseguir fazer essa boneca, tá? Priorize tecido de algodão, que ele é mais firminho, mais grossinho e vai aguentar o enchimento que você vai utilizar na boneca. O enchimento que eu tô utilizando, ele não é o plumante macio, ele é uma manta acrílica desfiada, tá? É aquele mais durinho, não é muito molinho não, tá bom? Que você também pode encontrar como manta acrílica desfiada. Para começar, a gente vai riscar o molde no tecido, conforme o modelinho que a gente quer. Então, esse molde, ele me permite escolher a altura da roupinha, enfim, alguns detalhes que eu vou tá mostrando para vocês agora no decorrer do vídeo. Mas eu quero fazer uma boneca só com o corpinho para fazer uma roupa depois, para trocar a roupinha. Também pode, você pode usar o molde, fazer todo em algodão e depois você faz uma roupinha separado, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a ajeitar e vamos fazer. Da marcação de cima para baixo, vou riscar de caneta mesmo, porque depois a gente vai eliminar esse risco, porque o molde já tem a margem de costura. Então, risquei, né? E agora, olha, eu vou fazer a marcação aqui em cima, porque é bem aonde eu vou precisar cortar. Eu não vou cortar o risco do molde agora. Eu poderia, tá? Poderia tirar agora o molde, cortar em cima do risco e costurar, porque a margem de costura já tá aqui. Mas eu acho que me dá mais segurança quando eu trabalho com o tecido inteiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar um retângulo. E agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar o meio daqui de cima e aqui de baixo, para poder saber aonde eu vou posicionar o tecidinho que eu vou usar para fazer a cabeça e depois o encaixe da perna. Então, eu vou achar os meios, vou fazer o piquezinho em cima, embaixo, e já vou saber os meios para poder saber qual tecido eu vou poder aproveitar. Se você comprou o tecido inteiro, aí o que que você faz? Você vem aqui e mede o quanto você vai usar da cabecinha. Aqui tá dando 10 centímetros, mas você pode colocar 12, um tecido de 12 centímetros para ter sobra. Aí você pega uma faixinha de 12 centímetros, coloca aqui para poder riscar a cabeça. Como eu quero aproveitar o tecido que eu já tenho, olha só, eu vou colocar ele assim, tá vendo? É bem pequenininho o tecido que eu tenho, não é muito grande não. São 2 pedacinhos aqui de faixa.
Vou verificar se dá certo aqui, olha, e dá. E aí, eu vou riscar essa cabecinha, tá? Antes de riscar, eu vou emendar esse tecido. São duas partes, eu vou achar o meio dessas duas partes. Achei o meio das duas partes, certo? Vou colocar, então, direito com direito, alfineto meio com meio e vou emendar esse pedacinho de tecido para fazer a cabeça. Aqui já emendei o que vai ser a parte da cabecinha e vou colocar direito com direito. Eu vou costurar, começando aqui da caixinha de leite, tá vendo que tem uma caixinha de leite nesse molde, que é para facilitar a boneca sentar. Eu vou costurar, deixar uma abertura na lateral, que é praticamente uma abertura de 4 centímetros. Vou contornar, né? E vou finalizar aqui. A parte de baixo eu não vou costurar, vou deixar aberto. Eu não vou costurar a caixinha de leite aqui e nem a parte de baixo. E vou costurar do risco para dentro. Então, como eu não risquei, como eu não cortei no risco, eu tenho que cortar, que costurar do risco para dentro. E aí sim, eu vou usar ou meio centímetro ou 0,75, tá? Vou escolher a margem e no caso eu vou fazer com meio centímetro. Lembrando que para quem tá começando, costurar com o tecido inteiro é melhor, tá? Quando chegar nas partes com curva, gente, eu vou fazendo bem devagar, ó. Tô fazendo a curvinha do ombrinho. Então tem que costurar bem devagar para poder fazer uma emenda bem bonita. Aqui praticamente se você quiser girar o volante com a mão, é válido, tá? Para ficar bem feitinho a parte do pescoço. Cheguei do outro lado do pescoço, outra curvinha. Eu já tenho, então, todo o contorno costurado e só a parte de baixo que tá aberta. Porque é aqui que a gente vai encaixar as perninhas, ok? Agora, o que que eu faço? Corto no contorno em cima do risco. Então, aqui já tem o corpinho costurado, né? E as caixinhas de leite, como vocês podem ver, ó, eu cortei, eu tirei. E a parte de baixo, eu deixei aberta. Ah, aqui eu vou aproveitar, olha só, um pedacinho de novo dessas faixas. Vou tirar esse bico aqui. E vou já ter uma ideia, né? Aqui eu tenho duas partes do tecido listrado, duas partes do tecido de pele. Eu já vou ter uma ideia de aonde vai ser a divisória do meu bracinho. Se eu fosse fazer com sobra de tecido de pele, eu poderia usar essa divisão que já tá no molde. Olha, o molde tem uma divisão aqui no bracinho, ó, e dá pra
pra fazer certinho como tá na divisão do molde. Aí você pega uma faixa pro ombrinho e a outra faixa pro bracinho. Quer fazer tudo de pele pra fazer uma boneca diferente com os braços de fora? Risca tudo, tá? É opcional. Aqui eu ainda vou fazer uma outra marcação porque eu quero seguir o tamanho da faixa que eu tenho. Então, eu vou riscar assim, olha, eu vou ter uma ideia, mais ou menos, por aqui, ó, de como vai ficar esse tamanho de bracinho. Aqui eu espelho, cabe, então eu vou usar essa medida aqui desse retângulo aqui, do tecido de pele, já pra poder seguir e cortar o pedaço de tecido que vai ser a outra parte do bracinho. Então, aqui já fiz a costurinha. Tá vendo? Vou colocar direito com direito. Vou deixar essas costurinhas abertas aqui, ó. Vou abrir. E vou encaixar emenda com emenda, o máximo, o mais certinho que eu conseguir. E agora eu vou posicionar o molde do bracinho. Lembrando que eu tô usando uma marcação diferente pro tecido de pele, porque eu quero aproveitar, né, o tecido. E vou riscar. Vou espelhar o molde, já vou aproveitar e riscar o outro bracinho exatamente na mesma direção, para ficar tudo do mesmo tamanho. Já tá riscadinho, a abertura é bem aqui, tá? Quando chega na curvinha do bracinho, eu praticamente vou ponto a ponto e vou virando o tecido, ó. Então, agora chegou a hora da gente riscar a perninha. E eu vou fazer essa perninha inteira. O molde tem a parte de fora, que é o contorno da coxa, e a parte de dentro, que é o contorno do joelhinho pra baixo, tá? Então, eu vou riscar ela todinha como se fosse uma meia calça, né? E eu vou aproveitar essa frente da camisa, ó, tá vendo? Que vai dar certinho o contorno do molde. E aí, eu vou usar a marcação do molde também, uma marcação que tem aqui em cima do molde, tá vendo? Ó, você escolhe essa marcação. Olha, eu tenho duas marcações aqui, essa e essa. Então, eu vou escolher a de cima, que eu quero bastante folga depois pra bonequinha sentar. Então, eu posiciono o molde certinho, o máximo que eu conseguir aqui na estampa do tecido.
vou riscar a parte de fora do molde até a marcação aqui de baixo. Então, a parte de fora do molde representa a coxa da boneca até o joelho. Agora, esse contorno de dentro eu vou escorregar pra cá. Chegou no joelhinho. Tá vendo? Ó, essa marcação aqui. Eu vou riscar por dentro desse molde. Certo? Risquei a perninha. Já tenho todo o contorno aqui. Já tenho uma perninha riscada. Então, agora eu tenho as duas perninhas, os dois bracinhos e o corpinho. E agora a gente vai começar desvirando a perninha para encaixar ela no corpinho. Então, aqui nas partes onde tem curvas, olha, tá vendo? Eu tenho curvas aqui. Vocês vão observar, se vocês puderem usar esse molde, ó. Vocês vão observar que tem curvas nesse molde. E aonde tem as curvas para dentro, eu vou dar pequenos piquezinhos para poder encaixar melhor a curva na hora que eu desvirar. São pequenos piquezinhos, tá? Cuidado para não desmanchar a costura que você fez, senão você perde a peça. Feito isso, então, eu já posso desvirar as duas perninhas. Então, já tenho as duas perninhas desviradas, lembrando que eu deixei, além da abertura em cima, eu deixei a abertura na lateral. Por quê? Na lateral da parte de dentro da perna, tá? Então, ela vai ficar montadinha assim, deixei a abertura aqui. Por quê? Porque eu vou embutir essa perninha dentro do corpinho. E quando eu embutir essa perninha dentro do corpinho, essa abertura não vai mais ser possível ficar aqui para encher. Então, eu vou ter que encher as perninhas pelas aberturas laterais. Se você vai fazer virando o corpinho, depois costurando as pernas separadamente, como eu já ensinei aqui também no canal, aí você não precisa deixar as aberturas laterais. Você enche por cima e depois você costura a mão. Aqui não, a gente vai embutir, então a gente precisa dessas aberturas. Vou dar uma passadinha aqui nas perninhas para deixá-las bem certinhas e a gente já vai embutir no corpinho. Então, agora já desvirei a perninha, já passei. Olha só como a curvinha da panturrilha fica bem pra fora e fica bem marcadinha. Dá pra você perceber que a perninha tá no sentido certo. Tá vendo? Se você virar a perninha pro sentido errado, você vai ver que as duas panturrilhas vão ficar pra dentro, vai ficar errado. Então, você presta bem atenção nisso daí, tá? E normalmente a abertura que eu faço é pro lado de dentro. Então, as panturrilhas estão pra fora, eu deixo a abertura pro lado de dentro. Agora, verifico aqui que elas estão do mesmo tamanho, certinho, não precisa refilar. Essa perninha aqui, usando a marcação, essa marcação do molde aqui superior, ó. Usando a marcação de cima do molde, então o molde tem a marcação embaixo e em cima, né, aqui. Eu usei essa marcação aqui. Então, usando essa marcação, a perninha fica com 42 centímetros. Agora eu vou encaixar no corpinho que ainda não tá desvirado. Então, aqui eu faço o seguinte. Não tá aberto aqui? Tá aberto. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, vou dobrar e vou visualizar apenas uma parte. Então, a parte de cima eu dobrei, deixei pra cima. E vou ficar só com essa parte, olhando só pra essa parte de baixo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa perninha bem encostada no meio, no pique que eu fiz. Eu fiz um pique, ó, tá vendo? Então, aqui tá a caixinha de leite, aqui tá a parte de baixo. Eu fiz um pique nessa marcação. Ó.
Eu tenho o pique aqui e tenho um pique aqui. Então, eu vou isolar essa parte de cima, vou esquecer dela agora, e vou fazer o encaixe das pernas em apenas uma das partes, com uma costura de segurança. Então, encaixada no meio, eu vou colocar a perninha pra cima, ó, dessa forma. E vou colocar ela bem encaixadinha no meio. Se precisar voltar o vídeo, volta, assiste novamente, pausa, observa direitinho antes de fazer para não confundir. Então, apenas na parte de baixo eu tô encaixando essa perninha. Faço a mesma coisa com a outra. Ponho pra cima. E vou na marcação do meio, coloco encostadinho no meio. Então, olha só como que ficou. A parte de cima tá aqui, ó. Eu não fiz nada com ela agora, só tirei e alfinetei apenas na parte de baixo. Tá? Olha, só na parte... Em uma das partes, na verdade, né? Em uma das partes. E encostei no meio, ó. No meinho, tá? E aqui eu preciso ficar com margem de costura desse lado e desse lado para depois fechar a caixinha de leite, que é o que ajuda essa bonequinha a ficar sentada. Então, agora eu vou pra máquina e vou passar uma costura de segurança apenas, bem na beiradinha, só pra fixar as perninhas. Então, lembra que eu falei pra vocês da margem de costura, ó? Eu deixei margem de costura pra fixar depois a caixinha de leite, tá? E fiz uma costurinha na beiradinha. Agora, a gente vai tirar esse alfinete e vai colocar essa perninha lá pra dentro. Então, como que eu faço? Eu enrolo ela aqui, tá vendo? Enrolo o mais ajeitadinho que eu posso aqui e ainda tenho que colocá-la aqui dentro. Venho com ela aqui, deixo ela lá dentro da bonequinha, ajeito da melhor forma possível e agora a gente vai fechar como se fosse uma boca de um saquinho aqui, ó. Meio com meio. Aqui eu ajeito bem certinho a caixinha de leite, ó. Tá vendo? De um lado e do outro. Me certifico de que não tá formando prega lá por dentro. E agora sim vou passar uma costura definitiva, uma costura de um pé de máquina, ou igual no meu caso, de meio centímetro. Bem, agora o que que eu vou fazer? Eu vou chanfrar a caixinha de leite, ó, igual quando a gente faz nécessaire. A gente chanfra, porque essa costura de baixo e essa da lateral vão se encontrar e a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, de um lado e do outro. Deixo a perna lá pra dentro, cuidado pra não costurar com a perninha, né? Porque tem uma margem de segurança, mas a perninha tá solta. Aí a gente chanfra assim e faz as duas costurinhas pra ficar assim. Prontinho, olha só como ficou a caixinha de leite. Essa caixinha de leite aqui, ela tem 2 centímetros. Ela é bem pequenininha, tá? Olha, 2 centímetros. Aí, eu tenho a abertura lateral, que eu deixei, que é por onde eu vou desvirar. Vou tirar as perninhas, né? Porque essa perninha ficou com a costura embutida. Então, tiro as perninhas e já vou tirar também a cabecinha. Então, aqui eu vou precisar da ajuda da pinça. Eu sempre uso uma pinça, gente, pra fazer. Estico bem as costurinhas da cabeça. Pra ficar tudo assentadinho.
do pescocinho, ó. Ajeito bem as costurinhas lá por dentro. E ajeito bem o formato da boneca aqui, ó. Pra colocar bem as costurinhas pra fora, que isso interfere bastante na hora da gente encher e modelar essa bonequinha. Olha a emenda da costura do pescocinho, ficou bem feitinha, ficou uma graça. Coloco tudo pra fora, as costurinhas. Na costurinha da cintura, mesma coisa, ajeito bem. E a perninha ficou embutida, ó. Tá vendo? A perninha fica embutida. Olha que graça. A parte da caixinha de leite, vocês vão ver melhor quando enche a boneca, né? E também vou desvirar o bracinho. O bracinho também, ó, tem que dar uns piquezinhos bem nas curvas para facilitar. E, novamente com a pinça, eu vou desvirando esse bracinho. É uma pinça grande, tá? Uma pinça de costura. Ajeito bem as pontinhas. Olha só, já desvirei os dois bracinhos. A emenda também ficou bem bacana. Olha. E agora eu vou dar uma passadinha para vocês terem a noção de como ficou, né, nessa modelagem. E a gente vai ver melhor. Na hora de passar, eu ajeito as dobras da abertura da perna para dentro, para ficar com a dobra, porque depois a gente vai fazer pontinhos invisíveis. Aqui na abertura do corpinho a mesma coisa, ó. Deixo a dobrinha bem certinha, para não deformar a parte da lateral da boneca. Se não quiser passar, não precisa, porque você vai manipular na hora de encher, você vai mexer bastante, né? Mas eu sempre gosto de passar e dar uma geral nas costuras, ver se tá tudo certinho, medir se tá tudo correto. Então fica mais fácil quando a gente passa, tá? Mas já fiz também sem passar. Mesma coisa aqui no bracinho. Aqui no bracinho tem essa dobra, que é justamente pra gente dobrar pra dentro, né? Ele não fica pontudo assim não, tá? Você dobra pra dentro. Eu dobrei aqui aproximadamente 1 centímetro. Tá vendo, ó? E ele fica com a dobrinha. Aí tem que passar pra dobrinha fixar, né? E você ajeita com a ponta dos dedos e vai ajeitando, se você quiser uma dobrinha menor. Mas eu dobro aproximadamente 1 centímetro. Então, aqui já tenho esse resultado igual ao do início, né? Os bracinhos, o corpinho. Então, agora, a próxima etapa é a gente começar a encher o corpinho dessa boneca.